Mateus 5, verso 38. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado. Em outras traduções, se alguém bater na sua face, ofereça o outro lado. Somente até aqui. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga a Tua revelação, a Tua iluminação. Nós queremos aqui ouvir a Tua voz, que a Tua palavra seja pregada aqui, que não seja um conhecimento humano, um raciocínio meu, mas que seja o Teu Espírito, a Tua condução, a Tua direção. Hoje é um culto de quinta-feira, é um culto onde a igreja está mais vazia e dá para a gente ter um momento mais íntimo. Então que assim seja essa noite, uma quinta-feira de intimidade contigo. Nós queremos entrar e mergulhar em quem o Senhor é e sairmos desse ambiente revestidos da Tua palavra. Nós queremos sair daqui diferente. Nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar sobre dar a outra face. Mas antes de nós entrarmos no versículo bíblico, eu gostaria de começar falando de um sentimento que, na minha opinião, é um dos sentimentos mais desprezíveis do homem. Eu quero começar falando de um sentimento que é tóxico para a alma, que é cancerígeno para a alma, e sobre esse sentimento Jesus estava falando aqui em Mateus capítulo 5, versículo 38. Existe um sentimento que apodrece as nossas almas, que inunda as nossas almas de mágoa, desesperos e traumas, e o nome desse sentimento é ressentimento. O ressentimento hoje é um dos sentimentos mais presentes da geração atual. Essa geração é ressentida com tudo e todos. Nós somos ressentidos se alguém não curte uma foto, nós somos ressentidos se alguém coloca uma opinião no Facebook que não vai de encontro à nossa. Nós somos ressentidos a tudo, ao extremo. Essa é uma geração ressentida. E talvez o ressentimento seja um dos cânceres da modernidade. Inclusive, falando de câncer, eu gostaria de pegar um dado do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. Segundo o INCA, muitos cânceres são gerados pelos ressentimentos da alma, pelas emoções não curadas, pelos traumas revividos da alma. O INCA fez uma pesquisa recente, e nessa pesquisa estava escrito que 30% dos homens que têm câncer no Brasil sofrem do câncer de próstata. E 40% das mulheres que sofrem de algum câncer têm o câncer de mama como um dos maiores do Brasil. E segundo algumas pesquisas recentes, o câncer de próstata e o câncer de mama são cânceres que podem ser gerados pela incidência de ressentimentos, por mágoas revividas, por traumas revividos. O Instituto Data Popular chegou nessa conclusão de que talvez 50% das pessoas que têm algum câncer no Brasil têm porque vivem algum tipo de ressentimento, não conseguiram perdoar alguém. Irmãos, a parada é tão séria que uma vez no Fantástico teve uma matéria sobre o assunto. E no Fantástico, em rede nacional, na emissora Globo, chegaram à conclusão de que várias doenças que nós temos hoje na modernidade são oriundas de sentimentos não tratados, de ressentimentos, reviver algo que você sofreu, reviver traumas, decepções, ressentimentos. A Natasha tinha um tio que era pastor, um homem de Deus, um homem exemplar, cheio de fé, um poço de experiência, de fé, de esperança. Ele foi acometido por um câncer de próstata. E os médicos, fazendo o diagnóstico dele, chegaram à conclusão de que o câncer dele não era tão nocivo, né, amor?
Lógico, era um câncer, precisava ser tratado, mas não era um câncer que o levaria à morte, por exemplo. Só que quando o tio dela recebeu a notícia, e ele era pastor, ele se entregou à doença. Ele parou de comer, parou de ir no banheiro, parou de se relacionar. Na verdade, o câncer foi só o estopim do que ele estava sentindo na alma, dos ressentimentos que ele estava sentindo na alma. E ele morreu, não por causa do câncer, mas porque desistiu de viver, por causa dos ressentimentos. O que é um ressentimento? Na minha opinião, existem duas explicações sobre o ressentimento, e eu gostaria de dar a primeira para você. A primeira é a óbvia, que você já sabe. O que é ressentir? O que é ter um ressentimento? Ter um ressentimento por alguém é viver novamente um sentimento que você viveu um dia. Por isso é ressentir. É sentir novamente o trauma que lhe foi dado. É reviver aquele ambiente de 1988 que você não consegue esquecer, que seu pai te abandonou, que você foi traída por um marido, que você perdeu um ente querido. Ressentir é isso. É você voltar à ambiência do trauma. Eu costumo dizer algo, irmãos, não sei se vocês vão concordar comigo. Os traumas que nós vivemos não são opcionais. Ninguém escolheu viver um trauma aqui. Ninguém escolheu ser abusado por um pai. Ninguém escolheu ser traída ou traído por um cônjuge. Os traumas, eles vêm porque a vida é inerente ao trauma. Não existe vida sem sofrimento. Uma vez uma senhora disse: eu quero parar de sofrer. E eu disse: então morra, porque a vida está recheada de sofrimentos. Então o sofrimento, ele não é opcional, a vida já traz ele natural, na embalagem. Você vai sofrer. Agora, reviver os traumas é opcional. Querido, eu não consigo imaginar a dor de um abuso sexual na infância. Eu não consigo. Pode doer o que eu vou te falar se você sofreu sexualmente na sua infância. Você não escolheu o trauma da infância, mas hoje você tem a escolha de revivê-lo ou não. O ressentimento é uma escolha quase masoquista de querer sofrer de novo. Você não consegue largar aquela data que tanto te feriu. Você não consegue esquecer aquele indivíduo que tanto te machucou. Você não consegue largar aquele abuso. Você não consegue largar aquele trauma. E como eu disse, os traumas vêm porque a vida carrega eles. Mas revivê-los é opção. Revivê-los é opcional. Cara, se você namorou alguém e não deu certo, se você casou e divorciou, você hoje tem a opção de não viver mais os traumas. O problema é que a nossa geração é ressentida. Isso é um ressentimento, segundo a minha concepção. Eu tenho uma segunda concepção do que é ressentimento, e essa bem provável que se aproxima ao que Jesus quis dizer aqui em Mateus capítulo 5. O ressentimento é quando eu recebo um sentimento de alguém e ressinto o que me foi passado. Exemplo: você foi xingado por alguém, você sem pensar xinga de volta, você ressentiu. Você recebeu ódio de alguém, sem pensar você devolve ódio. É a lei da reciprocidade, é a lei da devolução. A segunda interpretação de ressentimento é essa: é você devolver de prontidão o que lhe foi dado. Isso é ressentir. Isso é ressentimento também. Existe uma lei, que é a lei de Talião. Essa lei, ela está no Código de Hammurabi, de 1722 a.C. Quem fez advocacia aqui estudou provavelmente os códigos de Hammurabi. E dentro desse Código de Hammurabi existe a lei da reciprocidade, que é a lei de Talião. Como funcionava isso? Se você roubasse uma galinha de um vizinho e ele descobrisse, ele tinha o direito legal de roubar a sua também. Se você, por um acidente, numa carruagem, passasse por cima da perna de um filho de um vizinho seu e ele tivesse que amputar a perna, você legalmente tinha o direito de devolver isso para o filho do camarada.
ou para o seu próprio filho. Ou seja, olho por olho, dente por dente. O que você fez, você paga. O que você me deu, você recebe. Mano, a gente nunca viveu uma era tão de lei de talhão como hoje. Tudo que você dá, você recebe na mesma moeda e proporção. Recebi ódio, devolvo ódio. Áudio não. Recebi trauma, devolvo trauma. Recebi decepção, devolvo decepção. Eu conheço muitas pessoas que perderam o tesão, desculpa a palavra, de se relacionar com pessoas porque foram chifradas um dia. E sabe o que elas falam? Cara, me magoaram, agora se prepara, irmão. Todo mundo que eu me relacionar eu vou depravar, eu vou explorar, eu vou devolver. E você vive nessa lei de talhão. Alguém te feriu emocionalmente e você se sente no direito de devolver para alguém que nem culpa tem dos seus traumas, cara. A lei da reciprocidade. Você só consegue devolver o que te deram. Sábado nós falamos sobre o Dia dos Pais. E nós falamos um pouco sobre alguns traumas, principalmente de homossexuais que conversam comigo em gabinetes pastorais. E irmãos, talvez 80% dos homossexuais, ou 90% dos homossexuais que eu já conversei em gabinetes pastorais, tiveram o comportamento que tiveram porque receberam de um pai uma defraudação na sua infância. E eles não souberam ressignificar o que eles receberam. E eles ressentiram. Estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Ressentir é quando você não tem a habilidade de receber o que o outro te deu e ressignificar. Te deram ódio, você ressignifica o ódio e passa amor de volta. Te deram um tapa na cara, você ressignifica e devolve o que o outro não merece. Disso se trata o Evangelho. Você consegue atingir o nível do Evangelho quando você consegue olhar para o seu abusador e liberar perdão para ele, mesmo sem ele merecer. Irmãos, eu converso com muitos casais. Nossa reunião de homens é muito engraçada. Porque os homens falam assim: a minha esposa não merece meu perdão. A nossa reunião de homens é quase que um tutorial de como ser um homem que nem eu sou, né? Nem quem ministra é o que fala, mas a gente percorre atrás desse objetivo. E quando a gente fala sobre os homens que receberam desgraça, trauma, xingamento das esposas, eles falam assim: eu perdoar? De maneira alguma. Eu liberar perdão para minha esposa? Ela não merece, aquele traste não merece. E aí sabe o que eu falo, irmão? O apóstolo Paulo diz que nós devemos tratar as nossas esposas como Jesus tratou a igreja. A igreja mereceu a morte de Jesus? Imagina só se Jesus só liberasse perdão para quem merecesse. Jesus olha lá em João 3,16 e diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para 5 pessoas da Galileia, ou para 3 pessoas de Belém. Se Deus fizesse acepção para perdoar em busca de merecimento, Cristo, quando perdoou a igreja merecia? A igreja não merece até hoje. O apóstolo Paulo diz: faça pela sua esposa o que Cristo fez pela igreja. Ou seja, mesmo ela sendo um traste emocional, mesmo ela sendo uma defraudadora na tua casa, libere o que ela não merece. Isso é dar a outra face de Mateus capítulo 5. Dar a outra face é quando você recebe o ódio, ressignifica e devolve amor. Foi isso que Jesus fez. Olha só o que Efésios 4, verso 26 diz. Se você quiser abrir comigo. Efésios capítulo 4, versículo 26. O apóstolo Paulo escreve assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mano, isso aqui é muito maneiro.
não se pôr o sol sobre a vossa ira. Vocês me acompanharam? Tá certo aí? Ou eu falei errado? É isso mesmo, né? Efésios 4, 26. Um historiador chamado Plutarco diz que Pitágoras, que é o pai da matemática, tinha uma filosofia de vida que era a seguinte: ele ensinava sempre os seus discípulos a nunca dormir uma noite com ressentimento de alguém. Ou seja, nunca durma uma noite mal dormida porque você não liberou perdão para alguém. Se resolva. Estou falando de Pitágoras, o cara que nem crente era, do pai da matemática. Existia uma corrente rabínica na época de Jesus que pensava mais ou menos da mesma forma, que um homem nunca podia deitar na cama e sonhar com algum tipo de ressentimento para algum irmão. Por isso era sempre necessário, todo final de noite, você liberar perdão sobre todas as pessoas que te magoaram. Não perca uma boa noite de sono. Isso é o que os rabinos falavam. Irmãos, eu converso com muitos casais, eu faço muitos casamentos, e todas as vezes que eu faço casamentos, eu tenho um momento de gabinete pastoral com esses casais. E eu dou um top 10 coisas que você nunca deve fazer num casamento. Para os noivos, né, que estão embarcando na área do casamento. Aliás, se os casais investissem em preparo emocional para casar, da mesma forma que investem numa cerimônia, a gente gasta 100 mil numa cerimônia, mas você não gasta R$1 num curso preparatório para casar. Isso me assusta, é só um adendo, só uma observação. Então às vezes a gente vai conversar com alguns casais e a gente fala assim: não, antes de você marcar a data de casamento, eu posso ter um gabinete? Não, Tiago, não precisa de gabinete, já está tudo decidido, eu amo meu cônjuge, eu sou apaixonado, está decidido, eu amo. E aí, em muitos casos, dá 5, 6 meses de casamento, o casamento acaba. E todas as vezes que eu converso com esses casais no casamento, no noivado, eu tenho um top 10 coisas que você não deve fazer nunca num futuro casamento. E existe uma dessas opções que é a seguinte: nunca durma sem se resolver emocionalmente com a sua esposa ou com o seu marido. Brigou, não dorme sem pedir perdão. Mano, você pode estar trincando os dentes, mas na hora da cama, quando você estiver deitado, olha para aquele camarada ou para aquela mulher e fala: me perdoa, amor. Mesmo você não querendo liberar aquele perdão. Não perca uma noite de sono, não tenha uma noite mal dormida por burrice. Sabe por quê? Porque daqui a 2, 3 dias vocês vão voltar a se falar, mano. Né, amor? É engraçado, os casais às vezes, sexta-feira brigam, aí fica sábado e domingo sem se falar, e segunda voltam a se falar, perderam um final de semana por causa de bobeira. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 4, verso 26, é exatamente isso: não deixe que o sol nasça sobre a sua ira, ou seja, não perca um dia, não perca uma noite de sono sem antes liberar perdão para quem te magoou. Agora está o detalhe: existem pessoas aqui que estão há anos virando noite e dia sem liberar perdão sobre pessoas. A Bíblia diz: não deixe passar um dia sem liberar perdão. E você, quantos anos está sem perdoar aquele cara? Quantos anos você está sem perdoar aquela mulher? Quantos anos você está sem perdoar o seu pai? Quantos anos você está sem perdoar aquele pastor? O seu problema é que você entrou numa caverna de ressentimento e você está sempre revivendo o que lhe foi dado e não soube ressignificar o que lhe foi dado. Eu ouço falar assim: crente não é otário. Tiago, crente não é bobo. Crente não é bobo. Me xingou, eu xingo de volta mesmo. Hoje mesmo a gente estava vendo uma mulher assim, eu e a Natasha. O que? Liberar perdão? Eu não sou o tipo de pessoa que libera perdão, não. Aí a Natasha falou para ela assim: mas aqui, você é cristã. Se você continuar assim, você vai para o inferno. Crente? Eu sou crente, mas não sou trouxa, irmão. A tua matemática está errada, segundo Mateus 5. Você precisa liberar perdão sobre aquele que te deu um tapa. E o que Jesus está dizendo aqui é muito além de um tapa na cara. Preste atenção, vamos ler de novo. Mateus 5. Ouviste, porém, o que foi dito: olho por olho, dente por dente. O que Jesus está mencionando aqui? A lei de talhão.
Se eu não me engano, existem 3 trechos do Antigo Testamento que são idênticos à lei de Talhão do Código de Hammurabi. Inclusive o Código de Hammurabi é mais antigo que a própria Bíblia. Então, o que Jesus está falando aqui aí? Moisés ensinou vocês que é olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo assim, ó: qualquer um que bater na face direita, oferece também a outra face. Eu quero que você entenda o que Jesus quis dizer aqui. Para um judeu, receber um tapa na cara era o maior escalão de humilhação que alguém podia receber. Mas o que Jesus está falando não é só um tapa na cara. Preste atenção no texto. Se alguém lhe bater na face direita. Existiam algumas leis dentro do judaísmo que você podia dar um tapa na cara de alguém, de algum discípulo, por causa de um pecado, por causa de uma falta de compromisso. Mas só em raros casos você batia na face direita. Sabe por quê? O judeu geralmente, quando batia na cara, ele batia com a destra, mesmo ele sendo canhoto. Isso é um procedimento ritualístico do judaísmo. Então, para você bater na destra do cara de mão cheia, você não consegue, certo? Ó, a face direita está aqui. Então, para você bater, não dá. Dá ou não dá? Não dá. Então, como que você batia na cara de um judeu? Na destra de um judeu? Com a torça da mão. Você fazia assim, ó, esbofeteava. Pau. Você não dava de mão cheia assim na cara. Você fazia assim, ó, na torça da mão. Por isso aqui se chama por isso tem o nome torção. Enfim, é essa parte da mão aqui. Quando você bate na cara do camarada, aí você bate na destra quando você bate com a torça da mão. Isso aqui era permitido em raros casos. Raros os casos no judaísmo alguém permitia ser batido com a torça. Sabe o que Jesus está dizendo? Que você não deve só perdoar uma agressão, você deve perdoar uma humilhação. Se alguém te humilhar, te colocar abaixo, você deve perdoar. Ofereça também a outra face. O que Jesus está fazendo aqui é fazendo uma comparação profética com o que ele mesmo recebeu. Quantas vezes a Bíblia diz que ele foi esbofeteado na sua cara na hora da sua crucificação? Jesus foi humilhado desde o alto escalão da humilhação, ao ponto de ser crucificado. Foi humilhado. Chega uma hora em que o censo romano tenta liberar Jesus. Pôncio Pilatos chega ao ponto de chamar um rebelde chamado Barrabás e diz assim: ei, vocês todo ano liberam um detento, eu ofereço a vocês o Messias, que vocês chamam o Barrabás. E o povo grita: Barrabás. Sabe o que significa Barrabás? Barrabás é a unidade de duas palavras hebraicas. Bar em hebraico é filho, e Aba, que a gente aprendeu domingo, papai. Barrabás é Barrabás, filhos do pai. O nome Barrabás significa filhos do pai. Quando o povo grita filhos do pai, e a partir do filho do pai saindo da condenação e o Messias sendo condenado, o Messias estava tomando uma tapa na cara com a torça pelos filhos de Deus, pelos Barrabáses, pelos filhos do Aba. Jesus se colocou na condição de humilhação. Ele tomou um tapa na cara com a torça da mão dos Barrabás, dos filhos do pai. Jesus foi agredido, esbofeteado, humilhado. Mas aí o que ele faz? Oferece a outra face, libera perdão, libera amor. A partir de toda a sua humilhação, toda a sua degradação moral na cruz, ele ainda consegue liberar amor para os filhos do Pai. É sobre isso que Mateus 5 está falando. Não está falando só para você perdoar uma traição, não, irmão. Não está falando só para você perdoar um tapa na cara, uma agressão. Aqui ele está falando de ressignificar. Ressignifique aquilo que te fizeram, irmão. Cara, talvez essa história que eu vou contar para vocês seja uma das histórias que eu mais contei ao longo da minha época pastoral, mas eu não me canso de repeti-la.
E eu acho que eu nunca contei para vocês aqui no Novo Templo. Existe uma história de uma jovem muçulmana de 12 anos de idade que se converteu ao cristianismo nas Filipinas. Eu creio que a maior parte de vocês conhece a história. Essa jovem começou a frequentar uma igreja cristã nas Filipinas e os seus pais eram muçulmanos. Eles proibiram ela de ir para a igreja, mas ainda assim ela disse: meu amor por Jesus é muito maior do que a sua opção religiosa, pai. E o pai disse assim: tá bom, filha, desde que a gente coloque uma condição: todas as vezes que você voltar do seu culto cristão, você vai sofrer uma agressão, uma chibatada da minha correia. E aquela menina falou: tá fechado, pai. Eles fizeram um acordo. Ela ia, adorava a Deus. Domingo à noite ela chegava na casa dela, era agredida pelo pai, correada. Até que um determinado dia o pastor chamou ela para cantar um louvor na igreja. E ela decidiu arrumar um vestidinho bonito, branquinho, lindo, para ministrar a primeira vez na igreja em que ela congregava. E nesse dia ela pegou o microfone, começou a cantar, a igreja recebeu aquele louvor, foi maravilhoso o culto. E quando acaba aquele culto, o pai dela chega embriagado na porta da igreja. E ele chama ela, ela vem, ele pega ela pelos cabelos e começa a agredi-la, esbofeteá-la, bater de todos os lados, espancá-la na frente dos pastores. Até que aquele homem embriagado perde a noção da força, pega nos seus pés, roda ela e ela escapa das mãos dele. Ela bate de cabeça no meio-fio, abre a sua cabeça. Ela fica toda ensanguentada naquele ambiente. Os pastores expulsam aquele pai, chamam a polícia, colocam ela naquele banquinho de madeira de igreja antiga. E ela tinha algumas alucinações e desacordava. Em uma dessas voltas, ela olhou para o pastor e falou: pastor, traz o meu vestido de volta. Porque o pessoal do resgate tinha tirado o seu vestido para fazer todo o procedimento de segurança, não sei o que se faz, mas tinham tirado, rasgado o seu vestido, deixado no canto. E ela voltava e dizia: pastor, pega o meu vestido, e apagava. E eles tentando resgatar aquela jovem, dava 10 minutos, ela voltava e falava: pastor, traz o meu vestido, e apagava de novo, deitada. Até que ela volta uma terceira vez e ela olha para o pastor, deitada no chão, toda deitada no banco, e ela diz assim: pastor, eu vou voltar só essa vez, eu não volto mais, eu já estou vendo Jesus, pega o meu vestido. E aquele pastor pergunta assim: minha filha, por que você quer tanto esse vestido? E ele dá o vestido na mão dela, ela abraça no peito e diz assim: então, pastor, eu quero chegar no céu com esse vestido para mostrar que assim como Jesus sangrou por mim, eu tive o privilégio de sangrar por ele também. E naquele momento ela fecha os olhos e morre. Cara, o evangelho se trata exatamente disso. De você sangrar por aquele que te maltrata, de você perder por aquele que te humilha, mas ainda assim no seu coração não haver ressentimento algum. Isso me lembra uma última história para a gente finalizar. Na época comunista de El Salvador, existia toda uma opressão a partir do governo comunista para os cristãos. Os cristãos eram perseguidos, torturados, espancados, esfolados, degolados. Até que o Khmer Vermelho entra numa igreja como essa, que é o exército comunista, começa a matar as pessoas, mata os pastores, mata os homens, e eles gostavam de fazer isso. Eles matavam os homens e resguardavam as meninas, para que elas se tornassem abuso sexual dos militares. E eles entraram numa igreja como essa, guardaram algumas meninas, mataram todos os homens e abusavam sexualmente constantemente dessas meninas. Meninas de 10 anos, 12, 13, 15. Mas existia uma menina que era diferente, segundo o relato desses soldados. Eles abusavam sexualmente dela 10 homens, 15 homens, de uma vez. E durante o abuso sexual, ela não parava de cantar louvores. Durante o abuso sexual, ela gritava louvores,
mesmo sentindo dores, e ela, quão grande é o meu Deus, e sendo abusada sexualmente, ela cantava, gritava, e eles falavam, fica quieta mulher, você é louca. E os homens não conseguiam se satisfazer sexualmente com ela cantando assim, bateram nela, espancaram ela, até que um homem se revoltou, pegou aquela traseira da metralhadora e deu uma pancada, ela morreu. Recentemente no Portas Abertas, que é um instituto de missões mundial, eu estava vendo o relato de 10 homens que são de El Salvador. 10 homens pastores. Cada um daqueles pastores abusou sexualmente daquela menina. E eles disseram, eu tentava dormir, mas aqueles louvores não saíam da minha cabeça. Ao ponto de eu ter que me ajoelhar, me dobrar e dizer, Jesus, eu deixo o Senhor entrar na minha vida, me perdoa. Aqueles homens se tornaram pastores, cara. Existe a possibilidade de, em meio a um abuso, você ainda enxergar a glória de Deus. Os traumas não são opcionais, eles vêm, mas revivê-los fica na sua condição, no seu critério. Jesus nos ensina a dar outra face. Eu quero que você saia desse ambiente hoje e procure alguém que você não libera perdão, que você não consegue se comunicar, cara. Paulo diz, não deixe um dia virar com a ira no seu coração. Existe uma ira que é saudável, segundo a Bíblia. Irai-vos, mas não pequeis. Segundo a Bíblia, a ira saudável é a ira justa, que é a ira por motivo justo. Ou seja, eu estou irado pelo que estão fazendo com a igreja. É uma ira boa. Eu estou irado pela condição social do nosso país. É uma boa ira. Mas a ira que é maliciosa, que segundo Paulo no versículo depois ele diz assim, não deem lugar ao diabo, não durma com o diabo, não deixe o diabo domar a sua ira. Essa ira é essa ira de ressentimento que a gente tem. Enquanto você permitir que o ressentimento assombre a sua alma, você está dando lugar ao diabo. Você não está dando a outra face, irmão. Eu sou crente, mas não sou trouxa, mas o chamado é para ser trouxa, irmão. O chamado é para dar outra face.